Então, queridos, nós vamos fazer algumas reflexões nessa temática aqui do Evangelho, né? Deixai aos mortos, enterrar os seus mortos, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aqui nós não vamos ler esse texto todo, mas só para a gente entender que, neste momento, Jesus se encontrava na casa de Pedro. Era um dia onde havia, como sempre, muito trabalho, e Jesus havia feito assim muitas curas, né, na casa de Pedro, que era o momento que ele retornava das atividades, né, com os discípulos, e era um momento de refazer as forças, né, os discípulos num diálogo amoroso, né, ouvir de Jesus os esclarecimentos dos conflitos, das batalhas do dia a dia ali. Então, após esses acontecimentos, Jesus propôs atravessar o lago, né? Onde ele diz assim: quando Jesus viu a multidão ao redor, porque Jesus era sempre tomado, né, pela presença da multidão, a procura de socorro, de paz, né, de uma cura, de uma ajuda. Então ele diz que deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. O mar, na conceituação de uma interpretação espiritual, os espíritos dizem que o mar significa o mar da vida, né? Então, nós estamos mergulhados na reencarnação para enfrentar o mar, seja numa tranquilidade, seja nas tempestades altas, né? Então, nós estamos atravessando o mar dos desafios e das tempestades da nossa reencarnação. E ali Jesus disse, né? Chamando para segui-lo, né? Disse ao outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, Jesus aproveitava todos os instantes para apresentar uma lição ali dentro daquela situação, né? Então, ali, parentes de uma criatura que tinha morrido, né? E Jesus convidando para essa continuidade do trabalho na viagem reencarnatória. O companheiro disse assim: deixa que eu vá lá enterrar, né, o meu pai. Quando nós vamos olhar aqui a questão de morte, ela será trazida para nós as questões da morte dos valores eternos, a morte da existência do ser humano perante as leis de Deus. E aí nós vamos ver o que Emmanuel vai trazer para nós na frente, né, sobre essa questão dos mortos, enterrar seus mortos, né? Que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que na circunstância em que foram proferidas, não podiam conter censura àqueles que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A doutrina espírita, ela vai nos trazer condições de entender as lições de Jesus em profundidade das verdades espirituais. Então, ele está dizendo aqui que haveria necessidade de compreender
essa questão que Jesus disse, deixai os mortos, a condição de sepultar os seus mortos, de enterrar os seus mortos, né? Então ele diz, para entender a lição de Jesus, nós precisaremos de ter um conhecimento maior dessas verdades espirituais, da vida espiritual. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. Então, vejamos, aquela criatura que ela não estará se esforçando, trabalhando para alcançar esses entendimentos espirituais, ele não vai entender, então, esses significados, né? Então ele diz, a vida espiritual com efeito é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então, olha o que Jesus está dizendo para nós aqui. Ele fala assim, olha, a vida espiritual, ela vai nos trazer uma grandeza de percepção, de entendimento. E essa é a verdadeira vida. Aí ele diz, a vida aqui na Terra, as nossas experiências materializadas, elas representam uma espécie de morte. Então ele está trazendo para nós um alerta, um ensinamento muito grande para que a gente possa conviver e viver a vida material conjugando com a vida espiritual. E não deixar que a vida material venha nos tomar a condição de matar os valores, né? O progresso e a evolução que nós aqui nos encontramos dentro dessas experiências materiais. O corpo, então vejamos, ele vai explicando para nós, né, aspectos da morte, aspectos da vida, aspectos da vivência das nossas atividades materializadas e da atividade espiritual. Se nós formos olhar as nossas viagens nas escolas religiosas que passamos, possivelmente nós atravessamos entendimentos e vivências com uma condição mais de morte do que os valores de vida, né? Os valores do espírito. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Então vejamos bem o que ele está dizendo para nós, não é? Que o corpo, esse instrumento que nós temos, ele é a vestimenta grosseira, cobre o espírito, é uma prisão do espírito, traz dificuldades da pessoa se desvencilhar, né, para as questões espirituais, mas essa é a tarefa do espírito, né? O espírito sai do plano espiritual, ele vai estar aqui muito limitado, né, aprisionado, mas é o processo dele mostrar ou vivenciar as condições que ele conquistou até hoje, né? Esse é o grande desafio, porque nós estamos no esquecimento do passado, né, da vida espiritual, então muitos fatores vão ter consequência na nossa vida material e também na vida espiritual, né? Aí ele diz que o espírito se sente feliz quando se liberta do corpo. E nós temos a grande dificuldade ainda de viver esse momento da separação, né, da morte física, né, daqueles que partiram para o plano espiritual. Mas o que ele está dizendo para nós é a libertação do espírito, né? O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente, quem o infunde, é análogo àquele que volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. O que ele está dizendo para nós aqui?
é que o espírito, quando ele sai da terra, as lembranças são dos valores que ele aqui viveu, como uma relíquia, né? Então, veja que as questões materiais, elas passam, mas as lembranças que ele está dizendo é o quê? As lembranças do espírito, dos valores, das qualidades, das virtudes, né? Das ações boas, né? Que vai nos fazer essa vinculação e essas lembranças daqueles corações amigos, parentes, queridos, né? Que partem para o outro lado da vida. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Então, dentro daquele diálogo inicial de Jesus dizendo, né, deixai os mortos, sepultar os seus mortos, ele estava dizendo, olha, que nós não nos preocupemos com o corpo, mas sim os valores do espírito. Acreditamos, sabe, meus irmãos, que esse aspecto, nós precisamos avançar muito nele, das questões dos valores espirituais, não é? Das questões do espírito. Precisamos avançar muito, porque nós viemos de um passado das escolas religiosas, né? Que dificultou o entendimento das verdades espirituais. E nós trazemos esses condicionamentos, esses vícios das escolas do passado, né? Mas aí Jesus está dizendo, olha, não vamos preocupar com o corpo, né? Porque ele estava convidando para atravessar o mar para os trabalhos. Então, vejamos, se a criatura não avançar no entendimento das questões espirituais, como é que ele vai trabalhar nessa proposta, né, da libertação dos valores, né, para as questões espirituais, né? Então, ele está dizendo, ó, é necessário que nos detemos mais ao espírito, exercitemos mais as questões espirituais, trabalhemos mais os valores espirituais, né? Então, pensar mais na questão do espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, vejamos, Jesus estava convidando aqueles discípulos a esse trabalho. Só que esse convite, naquele momento de atravessar o mar, nas tempestades, nas dificuldades das reencarnações, aquele esclarecimento, contextualizando, ele representa a mesma fala de Jesus para nós neste momento. Então, aquele diálogo, aqueles esclarecimentos, a preocupação daquele companheiro em sepultar o seu parente, né, representa a ideia, as condições que nós trazemos, né? Então, Jesus está dizendo para nós. Então, vejamos, para que possamos avançar na evolução espiritual, nós precisaremos, então, de entender esses valores aí. Aqui, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai trazer uma série de ideias esclarecendo para nós sobre essa questão, né? O que é realmente a morte, o que é realmente a vida, não é? Porque quando ele estava dizendo sepultar os seus mortos, né? Ele estava dizendo daquela criatura que está vivendo aqui na Terra num estado de morte. Então, Emmanuel traz para nós assim, acorda e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres, o cuidado de enterrar os seus cadáveres. Então, Jesus não estava dizendo para ele assim, olha, aquele cadáver que está lá, aquele corpo que morreu, não é um corpo enterrar outro corpo morto, mas sim conferisse os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, é o corpo sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Então, olha,
já o avanço de esclarecimento dos ensinamentos de Jesus para nós. O que é morte? Quem é um morto? Ele diz, é alguém que se ausenta da vida. Então, a criatura pode estar aí no trabalho, em atividades, em empreendimentos, mas ele pode estar morto, em questão de se ausentar da dinâmica da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então, o que representa a morte nessa visão espiritual? A criatura, quando ela desanima da sua existência, quando ela perde a conexão com Deus, quando ela distancia de buscar os ensinamentos do Evangelho de Jesus para lhe iluminar a existência, quando a criatura se encontra em tristeza, em desânimo, em ódio, quando a criatura se encontra nas suas atividades com ações não conformes, não corretas, não éticas, as conversas que nada traz para o seu crescimento, para o seu enriquecimento, os pensamentos, olha, o significado e o simbolismo da morte. E aí a gente, pensando, fazendo uma analogia, a gente vai olhar para a nossa individualidade, a nossa existência e saber se estamos vivos, não é? Ou não, nessa questão aí. Né? Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Continuando, Emmanuel diz assim, ó, trânsfugas da evolução, quer dizer, a morte significa a criatura fugindo do seu processo reencarnatório, do seu programa reencarnatório. Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se-lhe a partilhar a experiência comum. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui? Que o egoísmo representa a morte para o ser. E significa a criatura fugir das lições, do aprendizado, do aproveitamento das horas, do tempo, das oportunidades que a reencarnação vem trazer para nós. Aí ele fala paredes, por quê? A criatura fica detida, presa nas paredes do seu egoísmo, né? E da sua vaidade, do seu orgulho. Negando-se a partilhar a experiência comum. A gente fica pensando assim, né? O que representa isso aí? Qual que é o significado disso? Não numa amplitude, mas num aspecto assim, bem simplório, bem rotina do nosso dia a dia. A criatura passa pela outra, não dá um bom dia, não dá um sorriso, não cumprimenta, não? Um elevador cheio, ninguém. E cada um dentro do seu mundo de individualidade, de interesses, de conveniências. Então, ele está dizendo para nós que isso significa um tipo de morte dos valores espirituais. Dizendo que nós precisamos conviver, nós precisamos somar, compartilhar as virtudes, os valores, as qualidades na nossa convivência do dia a dia. Aí, às vezes, a gente apresenta até uma certa justificativa, né? Ah, mas você passa pelo outro, o outro nem olha no seu rosto.
Eu falo um bom dia, ou boa tarde, boa noite, o outro nem responde. Então, ele está dizendo que nós estamos matando a vida na Terra, no mundo, pela falta dessa convivência no campo da fraternidade, da alegria, da esperança, da fé. Então, quando Jesus disse àquele companheiro, obrigado, possivelmente ele está dizendo diretamente aos nossos corações. Então ele diz para nós aqui, ó, mergulham-se em sepulcro de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se a gente for adentrar em cada aspecto desse aqui, qual que é o significado disso, né? Mergulham-se em sepulcros, ele está dizendo, na morte, não é? Do ouro, do vício, da amargura, da ilusão. Lembremos do irmão X dizendo daquele companheiro, quando ele desencarna e ele acorda na catacumba, que ele olha assim, aí ele começa a ver os túmulos todos como se fosse o ouro. Naquela confusão da sua desencarnação, ele sai pulando pela cidade. Quando ele olha os prédios tudo era ouro. Ele deu sede, foi a uma torneira, porque ele não sabia o que era corpo físico e corpo espiritual, porque materializado, e começa a tentar tomar a água, e ela se transforma também em ouro. Então, é aquela criatura que ela desencarnou naquela estrutura sentimental, mental, perispiritual. Então, ele está dizendo para nós, Emmanuel está dizendo para nós, que aqui nós estamos, né, a criatura está no sepulcro da morte, né, dessas questões aí. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Ou seja, a criatura ela fica com aquele pensamento fixo, né? E ela esquece de desenvolver os seus valores espirituais. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Hábitos, sintonia das nossas ações diárias, da nossa rotina, da nossa conduta, hábitos que precisarão sofrer mudança, transformação. Então, veja que ele está apresentando para nós quais são os mortos, sincronizado com os outros mortos, e um está sepultando o outro na alimentação dessas questões. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. Emmanuel está dizendo para nós aqui, em vários aspectos, quais são as nossas reações, a nossa sintonia, a nossa fixação, mediante as condições que nós vamos encontrando no dia a dia, das nossas relações, de nossos contatos, de nossos hábitos, de nossa vivência. E hoje nós temos um fator que é a questão da internet. A tecnologia da comunicação é bênção. É uma grande bênção que a espiritualidade trouxe para a Terra. Mas se a criatura não tiver cuidado, ela aperta uma tecla daquela ali e aquele dia ela não sai mais do telefone. Perde horas, tempo, dias, semanas. Criaturas, se a gente não tiver cuidado, até altas horas. Então, são questões
que vai matando os valores do espírito. Então, é um desafio de uma análise, de um exame, de um enfrentamento, né, nessas questões aí. E aqui ele está dizendo para nós a questão da revolta da criatura também perante determinados fatores. Acontece uma situação, ele se revolta, ele tem raiva, não é? Ele não retoma o seu equilíbrio. Desalentado, dorme no pranto da bancarrota moral. As fugas, se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Se nós formos observar o aspecto que ele está dizendo para nós aqui, nós estamos no momento de estudos, de aprendizado, de ensinamentos e de lições libertadoras, para formar em nós uma condição responsável, séria, de nos posicionarmos em análise a tudo aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo, para que nós possamos selecionar o que realmente é verdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós estamos nesse momento desafiador da individualização. A criatura é responsável por si, pela sua mente, pelas suas palavras, pelos seus sentimentos, pelas suas ações. Então, o morrer e o viver nesse aspecto aqui é a criatura sintonizar, estar em sintonia com os valores reais. Então, é desafiador nesse momento. A carga enorme de tudo que está passando na tecnologia de comunicação, ela está atingindo, né, a mente, o sentimento, o espírito, né, e questões demais. Então, esse momento nos traz a esse posicionamento. Porque a criatura vai se entregando, ela vai se deslizando, ela vai se desequilibrando, se desajustando, adoecendo, não é? Daí a pouco ela está morta perante os valores da vida. Temos responsabilidades com a nossa evolução, com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, com a nossa sociedade. Então, o que significa isso? Há tempos atrás, nós tínhamos grandes líderes que definiam por nós, não é? Você ia numa instituição, ali tinha hierarquicamente o responsável. Quem que é o responsável? É o presidente do ponto de luz? Não. Somos todos. Então, esse é o momento de cada um, né, ter o seu posicionamento de responsabilidade perante a vida, no equilíbrio do planeta, da sociedade. Imaginemos se todos nós estivéssemos em determinadas horas do dia vibrando para o planeta, vibrando para as famílias, orando para cada lar, para cada residência, para cada líder, dirigente da sociedade, das comunidades, para que o planeta, num estado que já melhorou muito, mas ainda é um estágio
muito inferior. Então, o que é a morte no planeta? Essas questões aqui. Né? Se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Desculpe até as nossas colocações, tá, meus queridos? Porque hoje nós vamos encontrar determinadas situações que você conversa com a pessoa, dentro de uma interpretação, dentro de um assunto, dentro de uma questão, e a criatura tem uma habilidade de adulterar, de convencimento. Então, esse aspecto é o aspecto de levar a criatura a caminhos da morte, das verdades. Então, essa é uma questão que nós precisamos trabalhar hoje, né? Emmanuel continua para nós: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo a buscar, sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Ele não está pedindo aqui para que sejamos um herói, né, um mártir, né? Mas ele está orientando que no mundo, se cada um apresentar no seu dia uma parcela de amor, uma parcela de autodomínio na sua raiva, na sua ira, na sua tristeza, na sua revolta, na sua mágoa, no seu ódio, vai dar vida ao planeta. Então, aqui ele está dizendo do ambiente que nós vivemos, das pessoas que nós convivemos. Porque, às vezes, queridos irmãos, nós entramos num campo de um mundo assim tão, sabe, que a gente passa a ficar num degrau, num patamar assim, olha, eu vou fazer isso se tiver uma recompensa. Eu vou transmitir algo de bom para a criatura, mas se ela me der, se ela for educada, se ela... Né? Então, aqui, onde cada um possa fornecer, né, uma parcela para que a somatória do seu ambiente, do seu lar, da sua família, da sua comunidade, do seu país, né, do nosso planeta, ele venha, no final do dia, ter muitos bons resultados, né? Então, eu estou falando de aspectos que nós precisamos trabalhar, nos orientando, que nós precisamos analisar, examinar, perseguir na nossa caminhada. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira tão somente para si. Nós podemos dizer que tudo que nós convivemos no dia a dia, ele representa uma interatividade de, vamos falar assim, de milhões de situações. Um plantou, o outro cuidou da tecnologia, o outro aprimorou o fertilizante, o outro beneficiou, o outro produziu as estradas, produziu a tecnologia para o beneficiamento, para o transporte, para... Então, nos apresentando que o aspecto em tudo funciona nas bases do amor, da fraternidade, né?
que é o aspecto de galvanizar? É uma imantação que vai receber a chapa, né? E ali vai ficar fixado. Né? Então, galvanizar os nossos sentimentos no bem, nas nossas palavras. E quando nós vamos adentrando nesse campo, nós vamos vendo, vamos identificando o quanto nós precisamos melhorar, aprimorar. Né? Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. O reino mineral está trabalhando para a segurança da vida, para a estabilidade, o equilíbrio do planeta. O reino mineral, o reino vegetal, na sua infinidade de aspectos, o reino animal, a criatura humana, em cada localidade do planeta, desenvolvendo as suas ações. Cedamos algo de nós mesmos. Emmanuel, ele sempre está dando um toque, sabe, naquele campo individualista, egoísta do ser. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo mundo que os outros fazem por nós. Às vezes nós pensamos isso num campo de comércio, né? Eu peço, mas eu pago. A moeda de troca, de obtenção. Mas aqui a espiritualidade está dizendo para a gente criar uma outra moeda do amor, da fraternidade, para que tenhamos, então, vida. Né? Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Então, Jesus falou, se encontrares um cadáver, alguém que precisa, né, de um sepultamento, de uma ajuda digna nesse momento, é para que possas dar a sua contribuição. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque nesse contexto, às vezes cada morto vai dar uma contribuição para a morte. Mas há aqueles que estão trabalhando para a vida, né? Pela vida, em prol da vida. Caminhando aqui para encerrar as nossas reflexões, esse aqui é um texto que está no livro Pão Nosso, capítulo 78, onde Emmanuel também nos traz aspectos nessa questão da morte espiritual, da morte física. E o título da mensagem é Segundo a Carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele está dizendo o quê? Se viveres materializado como materialista, não? Você não vai conseguir alcançar os valores da vida espiritual. Né? Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Aí que vem, não é? A tristeza, o desânimo, aspectos de depressão, né? E nós estamos encontrando essas questões de maneira
muito grande nos dias de hoje. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Os pensamentos negativos, né? Os noticiários violentos, os noticiários que têm grande ibope, mas de conteúdo não tem nada. Os programas que têm grande audiência, é o que fica apontando as fofocas, as questões da vida alheia. E aquilo vira uma bola de neve, onde um comenta, manda para o outro, rede social. Né? Então ele está dizendo dessa morte. Para que possa se sair para a vida e deixar os mortos se entregue à morte àqueles que não conseguirem se libertar ainda. Estão trabalhando com o tempo. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de uma comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui? Qual que é o ponto da lição e do ensinamento? É que, seja o sofrimento, seja as questões, ele está dizendo, para que nós não nos percamos no desespero, no desequilíbrio, na revolta. É desafiador para que possa trabalhar, então, o equilíbrio, os valores nesses momentos. Porque a criatura, ela entra numa situação de desequilíbrio tão grande que ela se desespera e ela poderá direcionar a sua vida para outros objetivos e se perder. Perder a sua reencarnação. Perder a sua evolução no sentido amplo, maior. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. O que será isso? A oportunidade do aperfeiçoamento das virtudes, da aquisição das virtudes, dos valores. Aí a criatura volta mais para o homem velho. Ele não dá conta, ele não quer se ater a uma disciplina, a uma condução que vai aparar uma série de arestas. E aí a criatura, ela não aproveita a oportunidade. Né? Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Será o que Emmanuel está dizendo para nós, está trazendo para nós nesse item aqui? Encontrar com a bênção do amor, valorizar o amor ao nosso semelhante,
a oportunidade de amar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso parente, a nossa esposa, o nosso filho. E não se conduzir, né, por questões eventuais. É uma construção. Então, ele está dizendo, né, caso contrário, será um aspecto da morte, né, nas relações. Se chega ao outro lado da vida, com uma situação familiar, com uma situação profissional, com uma situação espiritual, com uma situação de todo o seu programa reencarnatório desestabilizado, a dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. É interessante, né, os pontos que Emmanuel está colocando para nós aqui. Né? A dor educadora, a dor corrigenda, a dor que vai nos despertar, acordar, aquela lição dolorosa que nos trará no futuro grandes resultados, né? Mas aí, para a criatura, eu não mereço essa situação não me pertence, né? É a fuga que ele falou antes aqui, né? Então, não tem a humildade para aceitar as questões que lhe é própria, que é de sua responsabilidade, que é de minha responsabilidade. Então, eu não tolero isso. Essa disciplina não me cabe, não é? Servir ao semelhante é pesada humilhação. Quando Jesus cingiu para a sua cintura com uma toalha para lavar os pés dos discípulos, a mais alta lição de humildade, de construir o planeta e depois mergulhar na encarnação para servir. Depois da loucura de Judas, os espíritos desencarnados na erraticidade, subindo para os planos superiores e olhando aquela luz descer para as trevas, questionando Jesus: ué, mestre, nós não vamos para os céus? Ele ia socorrer Judas, né? Sinal de, né? Nós não sabemos da dimensão do amor do Cristo para conosco, que nos acompanha e nos acompanhará por toda a eternidade. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne, os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Deixar os mortos, sepultar os seus mortos. Então ele está dizendo aqui que esse tipo de atitude, de conduta, de vida, representa a morte para o espírito.
quem odeia está morto nas questões do perdão. Está morto nas questões do amor. Então é isso que ele está dizendo para nós. Ele nos leva a pensar, sabe, na nossa existência, nas nossas relações, nas nossas experiências. E para encerrar de verdade, Abelinha, ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugir à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo senão sepulcro, sombra, impossibilidade dentro da noite cruel? E aí nós ficamos a pensar sobre a grande oportunidade que nós temos, né, meus queridos irmãos, quando nos encontramos aqui dentro de uma escola libertadora, que é a doutrina espírita. É um tesouro, é uma riqueza adimensional. Então, o que o Emmanuel está dizendo para nós sobre morte e vida é o exame desses aspectos. E que, às vezes, a gente adentra e se conduz nele num certo automatismo, numa certa rotina. Então, é desafiador para a gente, né, examinar, autoanalisar, ressignificar uma série de situações para que possamos alcançar a vida, né? Possamos vivenciar o real sentido da vida, o real sentido espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, nos guarde em sua paz, e que essa luz que o Evangelho nos apresenta, nos esclarece através da doutrina espírita, possa nos iluminar a existência como a candeia sobre o alqueire para iluminar a nossa caminhada. Porque, certamente, todos nós, em algum momento, a humanidade, hoje, com a terceira revelação, que é a candeia que ilumina as verdades, às vezes caminhamos na escuridão. Então, que Jesus nos abençoe sempre. Então, irmãos, aproveitando essas vibrações, esses textos magnetizados pela presença do Cristo, essas lições magnetizadas, trazidas pela espiritualidade, por Emmanuel, ao ser tocados nos aprendizados, que possa, Senhor, essas lições iluminar nossos espíritos, iluminar nossa caminhada, nos despertando, nos orientando, nos dando a fé, a confiança, a esperança, nos dando forças ao Mestre amado para seguirmos em condições do melhor aproveitamento, Senhor. Pedimos por esta casa, esse ponto de luz que haverá de irradiar socorro aos lares, a toda essa vizinhança. Te pedimos, Senhor, por cada trabalhador nessa terra, para que o bem possa suplantar todas as demais questões. Que todos possam ter forças, coragem
possa ter boa vontade, Senhor, para que cada dia o melhor, o bem, possa permanecer sobre todas as situações. Graças nós te rendemos, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, por quê? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. E assim, meus irmãos, prossigamos com Jesus na caminhada, pegando nas mãos do Pai, e nós seguiremos para a vitória, né, meu amigo? Não há treva que sobreviva à luz. E a luz deve irradiar sempre de nosso coração, um coração vivo, vivo na fé, e não morto no desespero, na ilusão do mundo. Então, façamos como Paulo de Tarso nos ensinou. Vamos viver no mundo sem sermos do mundo. Não vamos deixar que as coisas do mundo, que as coisas da matéria atropelem a nossa alegria de viver, a nossa gratidão a Deus em todos os momentos. Saibamos dar graças a Deus. Em tudo, dar graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos com Deus, meus irmãos, que Jesus os abençoe.